no domingo, acho que foi este domingo, Domingo passado? domingo passado, não foi esse domingo, porque hoje é terça-feira, né? Isso. Foi no domingo passado, eu estava acompanhando uma matéria no Fantástico sobre constelação familiar. E aí eu comecei a rir porque eu pensei o seguinte, nossa, o Persona, nós fizemos agora em março, aqui, 20 anos, diariamente aqui na Rádio Caxias, de segunda a sexta-feira. E eu lembro que eu trabalhei esse assunto, constelação familiar, com a Maria Justina. Eu disse, deve ter uns 12, 14 anos, por aí, que todo mundo dizia, Lisete, você tá louca? O que é a constelação familiar? Eu digo, eu não sei, mas que eu vou levar a Maria Justina lá para saber. Na verdade, a única forma de saber é ir conversando, entrevistando, e de que se ocupa a constelação familiar, do que pode movimentar a nossa vida, nos melhorar e tanto mais. E eu achei fantástica a matéria no Fantástico, porque, de uma certa forma, esclareceu algumas questões também. E viu o envolvimento de psicólogos, pessoal da área da saúde, entre aspas, tradicional. Então, enfim. E aí eu disse, bom, cadê a Maria Justina? Aí na segunda-feira eu cheguei aqui para Claudinha Palhano e disse, Claudinha, vamos achar Maria Justina. Eu já entrei no Facebook dela e disse, Maria Justina, cadê você? Onde é que você anda? Estou em Caxias, digo, então venha. Bom retorno, Maria Justina. Bom dia. Muito bom, muito obrigada. Uma alegria estar aqui. E realmente creio que se passaram 14 anos. Por aí, né? Mais ou menos isso, sim. Naquele momento, algo muito novo. Hoje não. Era novo, tanto que muito eu novo. até para te fazer perguntas, Sim. porque eu não tenho que ser especialista nos temas, mas eu tenho no mínimo que ter uma informação razoável para saber o que perguntar. Sim. Até para te fazer perguntas, eu queria entender como é que era, porque eu também não tinha conhecimento e argumentos para poder te questionar. Quer dizer, hoje as coisas são diferentes. Sim, e eu lembro que você material veio aqui, também. tinha pouco material, Muito Maria pouco Justina. material disponível, sim. Verdade. Você está muito bem. Muito tá obrigada. Ótimo. Muito Elaine, obrigada. puxa o microfone aí para você. Bom dia, Elaine. Bom dia. Tudo bem contigo? Certo. Você é uma adepta já também. Você trabalha com Maria Justina. E como é que você foi parar nessa área também? Na verdade, assim, há uns 8 anos atrás, eu fiz minha primeira constelação com a Maria Justina. E adorou? Não, Não. eu fiquei muito chocada. Não gostou? Eu bom fiquei, esse depoimento, né? isso, Acho eu ótimo. fiquei assim, eu fui para casa e eu fiquei até quase de manhã chorando. Uhum. E eu fiquei muito braba com a Maria Justina. Porque mexeu muito Porque contigo. mexeu muito. E aí eu pensei que eu nunca mais fosse falar com ela. Não quero mais ver a Maria Justina. Quero mais ver a Maria Justina. Na minha O frente. que acontece? Passou um tempo, eu encontro a Maria Justina, eu olho para ela e digo, Maria Justina, quando é que vai ter palestra de novo? Uhum. E ela ali, perto da minha loja, ela disse, eu estou fazendo aqui nesse espaço. Eu comecei a participar. Não sei como, eu comecei a fazer a formação, fiz toda a formação com ela, e hoje estou trabalhando direto com a Maria Justina já há alguns anos, né? O que eu faço? Eu sou a ponte, né? Levando esse conhecimento e passando um pouco daquilo que foi bom para mim, para que as pessoas, para mais pessoas, para quem se sentir chamado, poder vir conhecer melhor. Claro, bacana. Bom, Maria Justina, vamos passar para os nossos ouvintes, porque eu acho fundamental a gente ter algum alinhamento didático, Sim, vamos colocar assim, para os nossos ouvintes. Porque daqui a pouco a gente está falando isso com tanto entusiasmo, e o ouvinte do outro lado do Persona da Rádio Caxias vai dizer, bom, tá, sim, o que é uma constelação familiar, o que são as constelações familiares. Acho que é importante falar também do seu criador e como que isso movimenta nesse nosso primeiro bloco, para depois a gente poder esmiuçar um pouquinho mais. Certo. Vamos lá, A contigo. constelação familiar, ou hoje dito constelação sistêmica, ou constelações, ela é um modelo de ajuda. Ela não é uma terapia oficialmente, ela não é uma técnica como muitas pessoas falam, ela não é um método, ela é um modelo. Um modelo de ajuda que se orienta pelas leis naturais. E essas leis naturais, elas se resumem simplesmente em 3, que seria, nós todos pertencemos, ou
tudo aquilo que já existiu um dia na Terra nunca desaparece. Ele pode desaparecer numa determinada forma, mas ele continua como registro. Então, tudo pertence, tudo faz parte. Isso é física. Tudo está interligado. Tudo. Primeiro, tudo faz parte. Por exemplo, esse copo que eu tenho aqui na mão, por enquanto, ele está sendo útil. Daqui a pouco acontece algo, esse copo, ele não serve mais porque ele ou racha ou porque ele perde o sentido de estar aqui, e então ele vai para o descarte. Mas a memória de tudo que esse copo fez enquanto ele esteve aqui, ela não se perde. E o descarte dele, ele se transforma em algo que ficará na Terra. Então também ele não desaparece. Então, esse é o primeiro princípio sistêmico, porque essas leis naturais, elas são as leis que mostram que na Terra tudo funciona de uma maneira interligada. E que enquanto esse copo serviu para mim, nós dois criamos uma relação. E essa relação, ela termina porque daqui a pouco nós não estamos mais próximos ou juntos. Mas ela fica na mas memória. Como memória, ela fica. Isso não desaparece nunca. E essa relação que nós estabelecemos, ela vai criando vínculos. E esse é o primeiro princípio sistêmico, aonde Bert Helling, o filósofo alemão, que ele não é o criador, também às vezes nós falamos errados. Ele conhecia os princípios sistêmicos e conhecia muitas outras abordagens. E ele, um homem extremamente inteligente, perceptivo, ele organizou essa forma, usando os conhecimentos que já haviam anteriormente, usando a filosofia, porque ele é um filósofo, usando a pedagogia, porque ele foi um professor, e usando a teologia, ou os conhecimentos dele, da teologia, porque ele foi padre. Então, ele juntou tudo isso e formulou uma maneira de nós podermos ajudar. Então, a primeira lei... Tudo faz parte. Tudo faz parte. A segunda lei, tudo faz parte, mas essas partes, elas vão acontecendo hierarquicamente. Antes desse copo, com esse modelo, haviam outros copos. De outros modelos, de outras formas, mas eram copos. De outros materiais. Outros materiais, não importa. Então, aqueles modelos anteriores inspiraram os modelos posteriores. Então, nós chamamos isso hierarquia, mas eu estou dando o exemplo do copo por ser uma coisa que está aqui comigo. Mas isso acontece com todas as espécies. Sempre teve a primeira espécie, a primeira laranjeira na Terra. A primeira, e dessas ela deu semente e se originaram e vieram as outras. Os animais, as espécies, a mesma coisa. Quando você traz a questão da hierarquia, é uma hierarquia que as pessoas têm que limpar o outro lado, mas é uma hierarquia natural. Isso é natural. É uma hierarquia natural, não é a hierarquia uma lei natural. Empresarial, enfim, é uma lei natural. Uma lei natural. Hierarquia natural. Por enquanto, estou falando das leis naturais, Perfeita. Que são as que orientam o trabalho. Eu quero só a terceira antes de sair do ar para fechar o conjunto isso. Aqui. E a terceira é que tudo a troca, porque a vida ela é só uma troca. Mesmo entre eu e o copo é uma troca. E se essa troca ela não for equilibrada, ela deixará uma lacuna. Que então isso fica como uma marca, que seria o dar e o receber. Eu me conecto com o copo e eu tomo o que tem o copo. Certo. Se eu não for grata e não reconhecer que isso é importante, só houve uma parte da relação. A outra relação, ela foi esquecida. E isso, então, fica como uma marca. E aí vem a necessidade de compensar isso. Que se eu nunca me lembrar que a importância desse copo, alguém terá que fazê-lo por mim, porque ele está sendo muito útil para mim nesse momento. Que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Essas leis regem todo o universo. O equilíbrio entre o dar e o receber. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu queria justamente pegar essas três leis
digamos, universais, de que tudo faz parte, hierarquia natural e o equilíbrio entre o dar e o receber, para que a gente volte agora logo em seguidinha. Mas hoje conversando com a Elaine Medeiros, mas com a Maria Justina Motim, ela que trouxe, digamos, isso para Caxias do Sul há um bom tempo, a questão das constelações sistêmicas. E eu estava me lembrando, eu falei primeiro, disse que era o argentino, na verdade, ele é espanhol mesmo. Hoje é residente no Uruguai, o Guilherme Tigaray. O Guilherme, eu acho que talvez porque ele estava residindo no Uruguai, eu estava aqui pelo Sul, eu achei que ele fosse, mas ele é espanhol, né? Ele é um E espanhol. também trabalha nesta área. Sim, ele também trabalha, mas ele trabalha, porque como são modelos que nós usamos, ele trabalha no modelo das constelações de estrutura, que seria alguma coisa um pouco mais pontual. Mas é constelação. Os princípios são sempre os mesmos, independente do nome que as pessoas deem para as constelações. Os 3 princípios que regem todo o nosso trabalho são esses. Porque é exatamente onde o Hering, que trouxe isso para o mundo, ele se baseou. Com esses princípios que são científicos, que são da física. Certo, bom. Na saída do bloco anterior, eu anotei aqui e passei aqui para dentro, digamos que as 3, se dá para chamar as 3 leis universais, 3 princípios universais, né, das constelações sistêmicas. Tudo faz parte. Tudo faz parte. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Perfeito. É preciso equilíbrio entre, né, o dar e o receber. A troca. A né? troca. Porque a vida é só uma troca. Porque não é só você recebe, ou só dá. Né? Então, o equilíbrio dar ou receber e a terceira hierarquia, que é natural. O que chegou primeiro. Não tem como. Será sempre mais velho. Que será sempre mais velho, que é a questão até do primogênito. Primogênito, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e os que vieram antes. Eles sempre estarão antes de nós. E também essa hierarquia acontece nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos profissionais, na vida, porque isso com quem nós vivemos experiências anteriores, essas serão sempre as mais antigas, são sempre as primeiras. E na relação familiar, que é onde nós focalizamos mais, e é onde a constelação mais expandiu, porque nós todos viemos através de um homem e de uma mulher, e com a nossa chegada criou-se a família. Porque no primeiro momento não é família, é somente um casal. Essa é a hierarquia. Quando um homem e uma mulher se encontram e ainda eles não geraram um filho, eles não são uma família, eles são um casal. Então, a primazia, nesse caso, é sempre do casal, e depois nasce o primeiro filho, ou eles geram, e não precisa nascer, mas eles geram um filho, tem o terceiro elemento. E é o terceiro elemento que dá a origem à família. Porque se um casal não tiver filhos, eles não tiveram uma família deles. Eles vêm de uma família. Porque eles foram o terceiro elemento lá entre aquele homem e aquela mulher. Então, a família se constitui pela chegada de um filho. No que então as constelações, a constelação sistêmica, pode nos ajudar? Porque nessa reportagem, eu não sei se os ouvintes, quem acompanhou pelo Fantástico, as pessoas saíram completamente assim, diferentes. Porque normalmente me pareceu dentro da resolução de conflitos. Isso. Lá foi mais voltado às questões da justiça. Da justiça. Então, bom, que pode ser levado também para os conflitos familiares. Sim. Mas ali pareceu da resolução de conflitos entre vizinhos, o casal que se separou e está brigando pela guarda, pela mesada, pelo não sei o quê, da pensão do filho, por questões que não conseguiam nem se olhar. E daqui a pouco, através da constelação, de todo esse treinamento, enfim, desses... Eu não sei do uso da aplicação. Da aplicação dessa forma de ajuda. Com auxílio, naturalmente, de monitores, de pessoas que têm essa condição de fazê-lo, as pessoas começaram a enxergar de outra forma, melhorar.
Sim. Então é isso que eu queria saber. Muito bem, então vamos De que lá. forma isso pode acontecer? Vamos lá. Como é um modelo, é uma prática, e a prática ela é em cima sempre de nós olharmos quais dessas 3 leis não estão presentes nessa relação que trouxeram um conflito. Porque quando uma ou mais dessas leis elas não forem respeitadas, isso se mostra como um conflito. Então, o que você falou é exatamente, conflitos nós temos em todas as áreas, em todas as relações, porque uma dessas leis foi esquecida. Então, de forma bem simples, vamos para a família ou mesmo para as questões do judiciário. Se na minha família, na sua família, uma pessoa tem um comportamento que a família não aprova, essa pessoa, ela cria um desconforto na família. E então essa pessoa, ela é excluída. Ela é como se ela é deixada de lado ou ela é desrespeitada. E isso então cria um desequilíbrio nessa relação. Porque todos nós fazemos parte, independente de como nós somos. Como as leis funcionam juntas, alguém no sistema começa a entrar em conflito porque dentro dele, de forma inconsciente, ele sabe que alguém foi excluído na família. Aí você foi trouxe assim, rechaçado. alguém entra em conflito. Isso. Quando alguém entra em conflito, mexe com aquele todo. Ele quer mostrar... Quebra uma harmonia conflito, que existe. Ele quer mostrar que há um desrespeito a uma dessas 3 leis. Porque essas são as leis que regem todas as relações. Mas nós não sabemos se é na questão de pertencimento, se é na questão da hierarquia ou se é na questão da ordem. Do dar e do receber, da troca. Então, através de uma representação fora de nós olhamos e percebemos qual dessas leis foram quebradas nas relações dessa família. Por exemplo, todas as famílias têm o dito ovelha negra. Aquele que tem um comportamento diferenciado do esperado. Essa pessoa, nos estudos nossos, é claro que é a pessoa que mais tem amor dentro da família. Porque é como se ela fosse ou escolhida, ou ela se dispõe a servir para mostrar aquilo que dentro desse sistema familiar, dessa família, desse conjunto, foi esquecido ou desrespeitado dessas 3 leis. Então, essa pessoa, ela não sabe que ela tem um comportamento que, às vezes, é prejudicial a ela e prejudicial, aparentemente, ao todo. Mas a função dele não é nenhum prejuízo, é o contrário, é chamar a atenção. Dizendo que alguma coisa não que está não bem. está sendo visto. E normalmente é visto como aquele que é o problema, aquele que não se adapta ao sistema, constelações sistema, que ele não está se adaptando. Mas, na verdade, ele funciona quase que como uma febre que diz o seguinte: se você está com febre, a febre é boa, porque ela está querendo dizer que alguma infecção há. Ela está te sinalizando alguma coisa. Exatamente. Que é o que então foi mostrado no Fantástico, de uma forma... não foi tão extensa, mas foi clara, aonde, principalmente como foi questão do judiciário, da justiça, então eles mostraram relação de casal, guarda, essas situações que os filhos acabam carregando como um sofrimento. E as pessoas, eu vi que tinha um casal lá que não conseguia nem se olhar. Nem se olhar, rosto. porque dependendo... Uma briga, um vai dizendo uma coisa, vai dizer... Se entra num emaranhado que não sabe nem por que entrou nessa. Mais. E a relação de casal é o que mais mostra onde estão escondidos os desequilíbrios das famílias que nós viemos. Porque eu, como filha do meu pai e da minha mãe, eu trago dentro de mim todas as informações de tudo que eles fizeram de bonito e também daquilo que não foi resolvido, aquilo que foi difícil para eles e que eles não conseguiram dar conta. Então, no meu DNA, isso tudo está contido. Hoje é comprovado cientificamente. E eu, então, sem saber, eu tenho um impulso e na minha relação com meu marido, eu começo a provocar situações e que, na verdade, não teria a ver com nós dois, mas tem a ver com a minha família de origem, porque eu sou impulsionada por essa força, porque eu estou querendo inconscientemente reequilibrar o sistema dos meus pais.
e então eu crio problema na minha relação. Só que isso, nos nossos estudos, ele é um comportamento cego. A gente não sabe por que faz. É como se fosse um instinto. Bom, a gente percebe assim, eu vejo duas situações, queria agora um exemplo bem Bem prático. prático. Vamos lá. Eu percebo duas situações assim. Aquele filho ou aquela filha que apanhou muito quando pequeno, ou do pai ou da mãe, né? Apanhou muito dos pais. Tem pessoas que adotam dois comportamentos completamente diferentes. Sim. Quando adulto, ele trata os filhos com todo o amor, justamente para que eles não sofram toda a violência, no caso, que ele sofreu quando pequeno. Então ele diz, bom, eu não vou querer fazer isso para meus filhos. Isso se chama para nós compensação. Ponto. Tem aquele mesmo que, justamente porque foi criado nesse ambiente mais de violência e viu que os irmãos apanhavam, a mãe apanhava, o pai, enfim, não importa quem gerava essa violência, ele acaba reeditando esse comportamento. Ele é extremamente leal à sua origem. São sempre dois comportamentos nós teremos, porque nós vivemos O no da mundo, compensação o da e da lealdade e à da sua origem. lealdade. É sempre isso. Quando for com amor, eu acho ótimo que tenha essa lealdade. Quando for com a violência, não é legal essa lealdade. Por isso que nós recebemos coisas que nos ajudam a sermos partes que favorecem os relacionamentos e outras que nós estamos somente trabalhando para o reequilíbrio, para a homeostase do sistema. E então, é sempre função que nós fazemos. E quando nós somos leais, extremamente leais, nós só repetiremos aquilo que as nossas famílias ou os anteriores já fizeram. Nós não criamos nada novo. E se um dos dois, na relação, ele tem a função de estabelecer evolução ou algo novo, ele vai ter conflito, porque ele vê de uma outra forma. Então, a questão, eu quero fazer mais um rápido intervalo aqui, a questão da evolução pode provocar um conflito na família, nessa constelação. É sempre a evolução. Ou na família, que a gente fala. Na família, no trabalho, história, na sociedade. Trabalho, na relação de amizade. Porque eu não estou contente, ou eu quero passar para um outro estágio de evolução e da vigência do status quo. Não, isso já não está me servindo. Ô, pessoal, peraí, vamos passar para outro estágio. E eu acabo gerando um conflito. Porque como que eu não estou junto com o grupo ou com a massa? E às vezes eu chamo até de boiada, agora tá... Exatamente, porque na boiada também tem um que às vezes não quer passar pelo brete. Ele fica resistindo ao lado. E quer cair fora. Porque todos nós somos envolvidos pelo processo de, eu chamo, de irmos para o mais, que é evoluirmos, porque o universo todo evolui. E nós somos parte do universo. Então alguém, quando tem um comportamento dito inadequado, é a pessoa que é a provocadora da mudança, porque ela é, mas às vezes não é uma escolha nossa, é esse todo que tudo gere, que nos empurra para que nós façamos. Então, na nossa linha, não é causa e efeito, é circularidade. Quem precisa ser tomado para provocar a mudança, para que haja evolução, vai ser tomado, não é uma escolha nossa. Não é que nós temos que pagar algo para estar fazendo esse comportamento. Nós viemos para sermos agentes de mudança. Mas os agentes de mudança normalmente criam problemas. Criam problemas. Sempre. Eu sei disso. Eu também. Vicente. É o Maria Justina, parece que é nome e sobrenome já. Suficiente. De tão forte que ele é. Tá bem, muito legal. Obrigada. Maria Justina e a Elaine Medeiros. E a Maria Justina, que tem justamente esse curso. Depois, Elaine, você podia passar para os nossos ouvintes a formação básica em constelações sistêmicas e constelações familiares. Mas tem uma pergunta aqui da Tânia. Bom dia, Tânia, que eu achei ótima. Ela disse que o programa está ótimo. Bom dia, Lisete. Eu só não entendi muito bem como devemos agir. Com a ovelha negra para tratar a família, mas que ver, Tânia, a Elaine estava me trazendo, a Maria Justina me trazendo agora, dizendo o seguinte, o papel do primeiro filho, do segundo, daqui a pouco da trupe do meio
e do nenê da família, né? E do último filho. E talvez ela falando isso, explicando, vai entender. Porque tem a música da Rita Lee, da Ovelha Negra, né? Sim, claro, Eu sou a Rita Ovelha Lee. Negra da família. Isso mesmo, mas e o que ela trouxe para o mundo? Nossa, olha as mudanças Quantas da Rita inovações. Lee. Exatamente, a ovelha da negra da família, ou o filho, às vezes ele não é uma ovelha negra, é o filho diferente. Pode apresentar uma doença, pode ter um comportamento que ele não chega a ser de ovelha negra, mas que provoca os pais. Ele pode ser ou agressivo, ou muito quieto, ou muito quieto, dele, mas geralmente é o provocador, é aquele que dá preocupação. Esse filho, ele tem são funções que nós temos. E como explica filho, isso, fala ali do primogênito. Isso. Quando o primeiro filho nasce, ele primeiro é a escola dos pais, porque os pais não sabem ser pais. Eles aprendem com o primeiro filho. A gente não fez então, curso, quando né? ele aprende, exatamente, nós aprendemos a ser pais. Que Maria Justina ficou. Para esse primeiro filho, ele recebe toda a bagagem inconsciente junto com todas as maravilhas dos nossos pais, do pai e da mãe. E então, ele tem a função de garantir a manutenção desse sistema familiar. É uma função inconsciente que ele traz, porque nós temos que segurar o grupo. Mas o segundo, quando ele chega, os pais já sabem ser pais. Ao menos aprenderam um bom tempo. E então, a vida dele geralmente é um pouco mais leve. Mas daí, como há uma solidariedade entre o humano e principalmente entre irmãos, é como se ele dissesse, é muito pesado para você. Então, ele toma um pouco da responsabilidade e ele se liga muito com as questões da mãe. Porque aí eles formam novamente dois que se apoiam para poder levar a vida adiante. Aí a família tem um terceiro filho, ou um quarto. É como se ele olhasse, porque ele tem função de provocar algo, e ele vai dizer sem saber. Então, eu vou fazer algo para sair dessa manutenção sempre dos mesmos padrões. E ele começa a apresentar algum quadro que pode trazer cuidados, preocupações, incomodações, seja o que for. Só porque ele é função de transformar, função de fazer ver o que no sistema da mãe não está ainda em ordem, o que no sistema do pai ainda não adquiriu equilíbrio, não está em ordem. Então, ele toma para si um trabalho inconsciente de trazer as questões. E se a família só tem 2 filhos, um deles fará a provocação. Porque sempre um de nós será o provocador da mudança. Porque o mais isso até inconscientemente. É só inconsciente. É sempre inconscientemente. Só inconsciente. O mesmo caso, aquele que reedita um modelo de não querer mais sofrer ou passar para alguém violência, porque ele sofreu violência de pequeno, ou aquele que reedita o mesmo modelo da violência. Então, nós temos aquele que sofreu violência, para compreendermos bem claro. Um dos filhos que pode não ser o mais velho, agora isso são influências que nós passamos. Um dos filhos passa por momentos de violências profundas. Dentro dele há uma dimensão nossa que ela faz uma escolha dentro da experiência vivida. Ele poderá se tornar um agressor, então ele fica solidário com quem agrediu, e ele continua repetindo isso, porque dentro dele é como ele dissesse, essa pessoa que é agressor, eu não vou deixá-lo sozinho. E eu também não vou ficar sozinho na minha agressão. Aí entra a questão da lealdade. A lealdade. Ou a mesma pessoa pode fazer uma opção para ser aquele que vai dizer, não, eu não vou ser agressor, ou eu não me permito agredir, e aí a pessoa passa a ser aquele que é agredido. Porque ele, então, é sempre querer compensar toda a dor provocada, então eu não vou fazer nada. Eu me ponho à disposição para sofrer. Inconscientemente, ele pensa que ele está resolvendo aquela questão do passado, mas não resolve nada. Não está. O fato dele não ser... Nem o que reproduz a violência. E nem aquele que toma o comportamento da vítima ou do pacífico. Então agora nós vamos chegar lá onde eu quero chegar. Isso, então, por quê? E o que tem que ser feito, então? Então, o que é a constelação? Aquilo, vamos lá.
a gente vai passando é transgeracional. Transgeracional. Você vai passando de geração para geração, isso não só na família, mas nas empresas, no trabalho e tanto As mais. crenças, tudo. As crenças que podem ser muito limitantes, algumas até de evolução, mas outras muito limitantes. E aí você vai reproduzindo comportamentos Isso. e vai levando todas as mazelas junto adiante. E para que serve a constelação, então? Isso aí. A constelação é uma forma de nós diagnosticarmos aonde é que nós, como filhos, estamos presos. Se é no comportamento daquele que repete da lealdade ou se é no comportamento da compensação. Porque muitas vezes uma rebeldia é só uma compensação. Tá, mas aí eu quero dizer o seguinte, aí faz o quê? Aí... Então, a constelação, nós fazemos uma representação fora de nós. Se é num grupo onde tem grupo de pessoas, uma pessoa será escolhida para representar o cliente, a pessoa que vem para olhar a sua questão. Outra pessoa será escolhida para representar a questão, o conflito, o desencontro, seja o que for. E essas pessoas, elas começam a ter movimentos, sentimentos, sensações, pensamentos que não são delas, da história delas. É como se nós, porque há uma inteligência do campo que nós chamamos, uma inteligência do todo, que ela se manifesta e ela atua na pessoa. E essa pessoa começa, então, com as suas reações. Nós, como consteladores, vamos percebendo em qual dessas 3 leis há um desequilíbrio. E então, podemos fazer intervenções e nós vamos ver o que isso provoca. E é isso que mostrou no Fantástico um pouco. Eles colocando um lugar, as pessoas se olham ou não se olham, depende da realidade de cada um, porque em constelação nós nunca sabemos o que vai se mostrar. E então nós atuamos para que possamos restabelecer um pouco de uma das 3 ordens que estão fora do lugar, das 3 leis. E isso vai provocar na pessoa que está conosco um novo sentimento, porque ela vê o que se manifesta. E como nós somos ver, ouvir, sentir, isso começa a mudar a imagem interna que nós temos daquela relação. Nós conseguimos... Nos melhora, faz com que a gente evolua, porque a gente está aqui para isso, né? Claro. Eu não acredito no retrocesso. Eu também não. E o mundo está pior hoje. Não, gente, para, não é por aí. Eu acho que a gente, diante de todo o conhecimento que a gente tem, das nossas memórias, das nossas vivências, eu não tenho como retroagir. Eu posso estagnar. Mas a ideia é que a gente possa evoluir, que a gente possa avançar. Então, me parece que as constelações sistêmicos familiares, lidando com essa área, com esse tema, faz com que a gente limpe um pouco as arestas, deixe algumas coisas lá onde elas têm que estar, cada mas coisa no seu lugar. Resolvidas. O lance é não enfiar dentro do baú e jogar para debaixo do tapete. Nada, esse é o lance. É isso que é feito na constelação. Perfeito. A pessoa olha onde está o conflito e busca uma possível solução. E eu ficaria até as 2 horas da tarde conversando esse contigo. Esse tema é muito extenso. E aí, francamente, Elaine, me diga aí, quem acompanhou, tiver interesse, tem telefone, contato, até porque eu sei que vocês têm cursos, palestras, cursos e tanto mais. Diga lá. Olha só, há poucos dias, então, nós formamos uma turma aqui pela UX, num curso chamado Visão Sistêmica Voltada ao Judiciário. Foi a primeira turma no Brasil a ter essa formação. Bacana, voltada ao judiciário, viu? Falamos ali. Universidade. Uma universidade. Muito bom. Exato. Iniciamos em março uma formação básica, como curso de extensão pela UX também, em parceria com o CELP e UX. Tá? Certo. E diante do sucesso, nós estamos abrindo uma segunda turma que inicia agora em setembro. Setembro. Isso. Tá. Isso para essas turmas, para esses grupos, tem um telefone, um site, algum contato? Tem. O telefone, então, é 054 9123 7313. Fala comigo. Com a Elaine mesmo. Isso. Bacana. Bom, mas aí com grupos, turma, mas aí a pessoa quer consultar só a Maria Justina, quer falar só contigo. Também marca também com a Elaine. Com a Elaine. Hoje faz essa tarefa. Sua presença aqui, muito viu, obrigada. querida? Nós, em Caxias do Sul, podemos nos considerar alguém que realmente está na frente do tempo. A Universidade de Caxias do Sul
foi a primeira universidade como universidade, não como faculdade, a abrir as portas para esse conhecimento. Nós já fizemos 3 grupos de formação. Que show. Modelos show. diferentes, usando em áreas Show. diferentes. Então, eu acho que é momento de nós valorizarmos essa entidade que é nossa. 50 anos esse 50 ano, anos. comemorou, trouxe o reitor aqui, conversei Isso. com ele, e realmente eles Graças fazem a eles, isso está entrando nos meios acadêmicos. Maravilha, maravilha. Elisete, Diga, e pra por favor. Quem quer, antes de ir para uma formação, quer conhecer mais, uma vez por mês a gente tem a vivência. Maria Justina coordena esse trabalho. A pessoa pode ir, não precisa fazer a constelação dela. Ela pode ir, participar assistindo e ela já vai conhecendo um pouco mais do que é isso. E Bacana. serve para todas as áreas e também para quem não quer ser ninguém da ajuda. Eu só quero entender mais a minha vida, o que acontece na minha vida. Porque nós O só meu lidamos entorno. com as leis básicas. E serve também depois como profissional em todas as áreas. É Perfeito. sistêmico. É Tá sistema. bem, muito obrigada. Eu adorei receber vocês aqui. A casa está sempre aberta, os estúdios aqui da Rádio Caxias, especialmente o Persona, sempre aberta, ligada. E esse assunto a gente vai voltar, porque a gente não consegue, com os intervalos, falar de tudo que a gente tem para falar.